Olá pessoal, sou eu, PB, professor Pedro Barreto, e passo aqui para trazer para vocês uma dica no alvo. Direito Civil, parte geral, para a sua prova, e é sobre um tema muito importante, que é o tema da teoria das incapacidades das pessoas naturais. Eu quero fazer uma análise muito rápida e objetiva com vocês de uma possível questão envolvendo o ser humano portador de deficiência e a associação desse ser humano à teoria das incapacidades. Tudo bem? Se a banca fizer um quesito indagando para você, um ser humano portador de deficiência, ele deve ser rotulado? Ele pode ser rotulado como plenamente capaz, absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Vamos lá, vamos buscar o entendimento para que identifiquemos a resposta correta. Essa pergunta só te desafia quando se analisa um ser humano portador de deficiência maior de idade. Gente, vamos raciocinar. Sendo esse ser humano menor de idade, salvo emancipação, ele é incapaz, seja ou não portador de deficiência. O fato de ser portador de deficiência, sendo menor de idade, é irrelevante, não vai interferir em nada, porque o menor de idade, ele é incapaz pela idade. Uma criança, um adolescente com menos de 16 anos completos, será sempre absolutamente incapaz, seja ou não portador de deficiência. José, um garoto portador de deficiência, aos 15 anos é absolutamente incapaz. João, que não porta qualquer deficiência, nos termos do artigo 2º do Estatuto de Proteção às Pessoas Portadoras de Deficiência, o EPD, Lei 13.146 de 2015, que lá traz o conceito de deficiência. João, que não é portador de qualquer deficiência, nos termos do conceito legal, de 15 anos de idade, é absolutamente incapaz. Então aprende, respira. Primeira dica que eu te dou na prova, olha a idade do deficiente. Se ele tem menos de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, não por ser deficiente, mas por ser um ser humano com menos de 16 anos de idade. Qualquer que seja o ser humano com tal idade, inferior aos 16 anos completos, é absolutamente incapaz. Então eu posso ter um deficiente absolutamente incapaz? Posso. Como eu posso ter um não portador de deficiência absolutamente incapaz. Mas o deficiente pode ser relativamente incapaz? Gente, se ele tiver mais de 16 anos e menos de 18, ele é relativamente incapaz. E a relativa incapacidade é determinada pela idade, pelo critério etário, e não por ser portador de uma deficiência, né? De um impedimento de longo prazo, né? De natureza sensorial, intelectual, física, cognitiva, que quando o coloca de frente para uma das barreiras da vida, compromete o seu acesso, a sua inclusão em condições de igualdade com as demais pessoas no convívio em sociedade. Não importa se ele tem ou não tem um desses impedimentos de longa duração, de longo prazo, de natureza intelectual, cognitiva, sensorial, física, não interessa. Se ele tem entre 16 a 18 anos e não passou por um processo de emancipação, ele é um menor relativamente incapaz. Perceba, portanto, que quando na prova se traz a figura do deficiente menor de idade, ele será incapaz, não por ser deficiência. A causa da incapacidade é a idade, e não o fato de ser portador de uma deficiência, qualquer que seja a natureza dela. Agora, e o deficiente plenamente capaz, aquele que alcançou a maioridade, ultrapassou a linha dos 18 anos? Ele se presume, até que se prove o contrário, plenamente capaz. Ser portador de uma deficiência não é motivo suficiente para definir o ser humano como civilmente plenamente incapaz ou relativamente incapaz. O simples fato de se ter uma deficiência não é fundamento jurídico suficiente para rotular como incapaz. Você, portanto, pode ter dois perfis de seres humanos maiores de idade e portadores de deficiência. Os que são plenamente capazes e aqueles que excepcionalmente possam se enquadrar como relativamente incapazes. E aí, mais uma vez, respira para entender e não errar isso nas provas.
O ser humano maior de idade pode ser deficiente, relativamente incapaz? Pode. Qualquer ser humano maior de idade, gente, portador ou não de deficiência, pode ser interditado como relativamente incapaz, caso se enquadre em uma das hipóteses do artigo 4º do Código Civil, incisos 2, 3 e 4. Uma pessoa com mais de 18 anos, seja ou não deficiente, que seja ébria, viciada em tóxico, que seja acometida por alguma causa permanente ou transitória que afete a sua aptidão e possibilidade de discernir e compreender os fatos da vida civil, ela pode ser interditada como relativamente incapaz, tenha ou não deficiência. E se tiver, isso em nada interferirá. Agora, se vier a ser interditada em razão da prodigalidade, em razão da ebriez, da toxicomania, em razão de alguma patologia, alguma enfermidade que comprometa a sua capacidade de discernir e compreender os fatos da vida civil de modo minimamente razoável, o fundamento da interdição não será a eventual deficiência, será a hipótese listada nos incisos 2, 3, 4 do artigo 4º do Código Civil. E essa pessoa poderá, numa ação de interdição, ser interditada numa sentença interditória, determinando um regime de curatela, instituindo-se ali um curador para assistir essa pessoa. Qualquer pessoa maior de idade, pessoal, seja ou não deficiente, ela pode ser interditada como relativamente incapaz. O deficiente também. Agora, o que eu quero que você entenda é que se um deficiente maior de idade for interditado como relativamente incapaz, não é por ser deficiência. O fundamento jurídico, a lastrear a decisão do juiz, após lá no processo de interdição, analisar a junta biopsicossocial, analisar a situação do deficiente, se o juiz toma a decisão de julgar procedente a ação de interdição e decretar a interdição, não é por ser o interditando deficiente, e sim porque ora tem prodigalidade, como uma patologia que o afeta, ora porque sofre da ebriez, da toxicomania, ou que por alguma causa, que não é a deficiência, por alguma razão, que não é a deficiência, fica acometido e privado na possibilidade de discernir e compreender os fatos da vida civil. Então nós podemos ter o deficiente maior de idade plenamente capaz e o deficiente maior de idade interditado como relativamente incapaz. Bom, quanto ao deficiente maior de idade plenamente capaz, que não tem qualquer motivo para ser interditado, principalmente pense naquele deficiente que tem uma deficiência de natureza física, um problema no olho, um problema numa perna, ele é portador de deficiência, mas não sofre qualquer tipo de afetação na sua aptidão cognitiva, sensorial, intelectual, ele é portador de deficiência, é maior de idade, mas não há razão alguma que justifique a sua interdição. Eu posso ter o deficiente plenamente capaz. E olhe, eu posso ter um deficiente, até mesmo portador de uma deficiência oriunda do aspecto cognitivo, sensorial, intelectual, que ainda assim não se justifique a interdição dele. E a esse deficiente maior de idade, plenamente capaz, que não é interditado, é possível se instaurar um regime jurídico especial chamado de regime de TDA, de tomada de decisão apoiada, previsto no artigo 1783, dígito A, do Código Civil, último artigo lá do direito de família, do livro de direito de família no Código Civil. No regime de TDA, de tomada de decisão apoiada, designa-se a 2 ou mais apoiadores a missão de orientar, auxiliar, fornecer elementos, informações, para que o deficiente possa, com base em melhores reflexões, tomar decisões sobre a condução do exercício dos seus direitos. O deficiente maior de idade, que conta com a junta de apoiadores, 2 ou mais pessoas de sua confiança, com quem ele tem uma relação afetiva, que serão nomeados formalmente apoiadores num processo para apoiá-lo, é um deficiente plenamente capaz. Cuidado para não escorregar na pegadinha e prova. O regime de TDA, de tomada de decisão apoiada, lá do 1783, dígito A do Código Civil, também mencionado no artigo 84 do EPD, é um regime para o deficiente maior de idade plenamente capaz, que vai ter nos seus apoiadores não curadores assistentes que precisam validar seus atos com assistência, com o exercício da curadoria. Não. Eu só falarei de curatela, de um regime de interdição, quando houver a necessidade de se interditar e houver a interdição decretada em sentença desse
maior de idade, portador de deficiência, que eventualmente seja interditado como relativamente incapaz. Uma curatela o mínimo invasiva, extraordinária, provisória, somente para os atos patrimoniais necessários e suficientes para conduzi-lo, que não interfira na sua autonomia existencial quanto ao exercício dos direitos políticos, a liberdade de escolher em quem quer votar, eventualmente podendo a capacidade eleitoral passiva se candidatar para poder ser votado e ser um representante do povo, mesmo sendo portador de deficiência, e ainda que curatelado, interditado como relativamente incapaz, se isso for, claro, admitido, ele pode exercer as suas expressões de liberdade e autonomia sexual, o direito de exercer o trabalho. Então, cuidado. Nas hipóteses excepcionais de interdição de um deficiente maior de idade, interditando-o como relativamente incapaz, e nunca pelo motivo da deficiência, e sim porque ele eventualmente se enquadra nas hipóteses do artigo 4º do Código Civil. A curatela a ser estabelecida, ela deve ser o mínimo invasiva possível. Eu rogo a vocês a leitura do artigo 76, combinado com o artigo 84, lá do Estatuto de Proteção das Pessoas Portadoras de Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Tudo bem? O que a gente conclui nos finalmente? O deficiente menor de idade é incapaz, não pela deficiência, sim pelo critério etário. Antes dos 16 anos, absolutamente incapaz. Entre 16 e 18, salvo emancipação, relativamente incapaz. O deficiente maior de idade se presume plenamente capaz, até que se prove o contrário, provando-se que ele se enquadra em uma das hipóteses do artigo 4º do Código Civil, quando então poderá ser interditado como relativamente incapaz. Sendo maior de idade e plenamente capaz, pode, caso queira optar, gozar de um regime de apoio, o regime de tomada de decisão apoiada, que é estabelecido para quem é deficiente e plenamente capaz. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Um rápido vídeo, trazendo aqui dicas importantes sobre um tema crucial que vira e volta vem aparecendo, não só nas provas de direito civil, mas às vezes também nas provas de direitos humanos, de direito constitucional. Beleza? Se você puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe com todos os amigos e amigas que estudam para fazer provas de concursos públicos e do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi um prazer estar com vocês e até as próximas.